Olá, chegamos ao quarto episódio do Queer Talks. Eu sou Luna Mendonça, estou aqui para te conduzir mais uma vez nesse papo maravilhoso sobre todo esse universo queer. Eu sou uma mulher trans negra de pele clara, estou usando vestido vermelho, cabelo ruivo com uma rosa vermelha no cabelo e um colar de contas vermelho e branco. Mais uma vez, aqui com meu amigo Vini, mas antes, gostaria de chamar você para que se inscreva no canal, deixe seu like, nos siga nas redes sociais, para que a gente siga cada vez mais fazendo esse movimento gostosinho sobre o universo queer. Vini? Olá, meu amor. E aí, galera? Tô aqui com minha amiga Luna mais uma vez pra gente dar o nome. Eu sou Vini Nepomuceno, tenho 27 anos, sou um homem gay, negro. Eu tô usando uma camisa branca e uma calça bege com um boné e estou com o cabelo preso, Black Power. Bom, eu preciso lembrar para vocês também que este é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, né, mediado pelo governo estadual da Bahia, e tem o apoio financeiro através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. E aí, o que é que acontece nesse momento? Você que está nos assistindo. Nesse episódio a gente vai falar sobre saúde, né? Saúde e o bem-estar da nossa comunidade LGBTQIAPN+. É nome e é respeito. E para isso a gente convidou Érica Abad. Érica Abad, que é enfermeiro sanitarista, mestre e doutor em saúde coletiva, pesquisador e consultor em diversidade de gênero, sexualidade e saúde LGBTQIAPN+. Ele também é técnico no campo temático de saúde LGBT da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Tem responsa, tem letra, tem gogó e tem nome. Bem-vindo ao nosso programa, Eric. Oi, gente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Quero aproveitar também só para fazer minha audiodescrição para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, enfim, quem está aqui conosco. Eu sou um homem cis, sou gay, sou branco, sou alagoano, mas estou há um tempinho aqui em Salvador, essa terra que eu tenho muito respeito e muito amor. Hoje eu estou usando uma camisa branca de botão, sou careca e estou usando um óculos verde e tenho uma barba preta, enfim, no rosto. É isso. Que bom de ter aqui, Eric. Né? Então vamos começar. Historicamente, a nossa população, né, LGBTQIAPN+, enfrenta diversos desafios para adentrar a saúde, encontrar atendimento, acessar esses espaços. E eu queria saber para você como foi esse processo de focar na nossa população, como você chegou nesse lugar, assim, no Brasil, Bahia, Salvador. Conta um pouquinho pra gente como foi até aqui. Ah, bacana, bacana. Enfim, né? Primeiro, eu sou um homem cis gay, né? Então, isso já, na minha vida pessoal, na minha história pessoal, essas questões já me afetavam pessoalmente. Então, tem esse lugar, né? De eu me encontrando nesse lugar no mundo e como essas coisas me afetavam. E também do meu lugar profissional. Eu sou um enfermeiro, né? Que eu sou enfermeiro da saúde coletiva. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, as políticas públicas, a saúde pensada para as populações, é o meu grande objeto de pesquisa, de atuação, de prática, enfim. Então tinha essa minha vinculação ao que a gente chama de reforma sanitária brasileira, que é construir esse sistema de saúde para todas as pessoas. E quando eu me deparei com o SUS, eu entendi que algumas pessoas não estavam incluídas no SUS, ou melhor, que o SUS ainda não conseguia garantir acesso e atenção de qualidade a alguns grupos, entre eles, enfim, a nossa população. E a partir disso eu comecei a me dedicar um pouco mais ao tema, a trabalhar o tema. Então foi muito por essa entrada, pela minha vivência, mas também olhando para o Sistema Único de Saúde e pensando quais barreiras a população LGBTQIAPN+, ainda enfrentava para acessar, enfim. Razão. A gente percebe, né? Eu acho que tem uma construção de avanços significativos e tem esses diversos desafios e Luna endossa isso muito bem, assim. Mas eu queria perguntar para você, muito assim, pensando sobre políticas públicas mesmo. E aí, uma opinião pessoal, mas que também pode ser endossada por outras perspectivas, né? Mais para pensar mesmo, assim, esses avanços que não necessariamente significativos, mas os avanços que já trazem o cargo de serem importantes por serem avanços, né? Nos últimos anos, para garantir mesmo um atendimento mais inclusivo, um atendimento mais humanizado, né, de saúde para a população LGBTQIAPN+. Ah, bacana. Priprimeiro eu queria começar dizendo que eu considero que a área da saúde é a área que mais avançou.
Quando a gente pensa políticas públicas, de um modo geral, educação, segurança, eu acho que, de fato, a saúde, né, o Sistema Único de Saúde foi o que mais avançou, apesar de ainda haver dificuldades e barreiras a serem superadas. O que é que eu considero que é de mais relevante que a gente tem de política? Primeiro, é a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT. Naquele momento, quando ela foi aprovada em 2011, esse era o nome da política. E por que ela é tão relevante? Porque ela reconhece que a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde. Então, o que é que ela está dizendo, em outras palavras? Ela está dizendo, olha, não tem como pensar a saúde das pessoas se eu não pensar gênero e sexualidade. Não tem como eu pensar os territórios se eu não considerar essas duas questões. E eu reconheço que algumas pessoas sofrem discriminação por essas dimensões da vida. E quem são essas pessoas? São aquelas que não são cisgêneras e não são heterossexuais. Então a política fez uma coisa muito importante, fez o Sistema Único reconhecer. Nós temos uma dívida histórica com essa população e a gente precisa construir formas, estratégias de romper essas barreiras. Quando a gente olha, por exemplo, para o objetivo geral da política, é promover a saúde desse grupo, né, eliminando a discriminação e o preconceito institucional. Então a política assume, a gente reproduz a LGBTfobia, a gente vai ter que parar de reproduzir. Então a Política Nacional de Saúde LGBT é muito importante, inclusive, que a gente, enquanto grupo, comunidade, se aproprie dela. Olha, vamos lá, a gente precisa ver onde é que ela não está sendo implementada, qual é o serviço que não está seguindo essa ou aquela diretriz. E junto da política, eu acho muito importante citar, o nome ainda é esse. A gente tem algumas críticas a esse nome, mas enfim, é um nome, que é o processo transexualizador. O processo transexualizador é uma portaria também do Ministério da Saúde, primeiro foi em 2008, depois em 2013, que construiu ou tentou construir uma linha de cuidado, né, específica para pessoas trans, né? E aí considerando todas as identidades, mulheres trans, as travestis, homens trans, pessoas trans masculinas, pessoas não binárias, considerando que nesse grande guarda-chuva, que é a população LGBT, a população trans tem algumas especificidades que demandavam aí uma política específica. É essa portaria, né, essa política que garante a implementação dos ambulatórios. Então, os ambulatórios que a gente vê no país vêm aí do processo transexualizador. E, por fim, eu queria muito destacar também o nome social. O nome social que antecede, inclusive, essas duas políticas, mas ele talvez tenha sido o primeiro aceno ali do Ministério da Saúde em 2006, mas mais fortemente em 2009, dizendo, olha, a gente entende que a especificidade é uma pauta antiga, especialmente do movimento trans e bem notadamente de mulheres trans e das travestis, e a gente já vai começar a incorporar isso no SUS como um direito à saúde. E lembrando que nenhuma dessas políticas veio de uma livre iniciativa do gestor ou apenas daquele lugar político, né? Elas são datadas de um momento em que o movimento social consegue ter força suficiente para tensionar o Estado nesse sentido. O Estado também teve uma abertura, obviamente, para a aprovação dessas políticas e para, enfim, conseguir implementá-las em alguma medida, mas lembrar que ela é fruto desse movimento, né? Da força e da luta do movimento social desde a década de 70 aí, década de 80, um apoio importante também da academia e um momento político que foi ali, especialmente no início do governo Lula I, que garantiu a entrada dessas pautas no governo. Para a gente também lembrar que a política não vem do nada, né? Ela vem de um processo histórico aí. Sim, sim. Só um adendo, né? Tu falou do nome social no SUS, e isso é algo muito que me pega muito, porque de fato eu acessei o nome social, mas existe um processo, e aí é a caráter de informação mesmo, que eu acho informação importante. Existe uma diferença, gente, entre nome social e retificação de nome e gênero. Pessoas trans que utilizam nome social estão ali porque não conseguiram adequar o nome de que ela se identifica nos seus registros, no papel. Eu digo que o papel é insignificante porque significa isso aqui, o que somos, né? Como existimos no mundo. E a pessoa que é retificada, que é o meu caso, que eu fiz retificação de nome e gênero, é o nome do documento que está no papel. Então, muitas vezes eu falo com as pessoas assim, até de atendimento mesmo, por isso você falou de SUS, e é só para que as pessoas, profissionais de saúde e atendentes no geral, entendam isso. Porque se eu te dou meu documento, que está com apenas um nome, e aluna, e sexo feminino, é porque aquele ali é meu documento, não precisa de nome social de nenhum outro. Então, assim, acho que isso é importante de falar nessa fala que tu trouxe. Mas eu tive acesso ao nome social no SUS, e de verdade foi fantástico, né? Não é o que eu tenho
Claro que temos muitas coisas ainda que podemos falar e abordar, mas o nome social realmente... Inclusive, Eric, sobre essas muitas coisas, a gente fala de avanço, mas a gente também pensa em lacunas, né? E aí, um breve apanhado, assim, a gente também não precisa se estender tanto nas lacunas, porque a gente precisa celebrar. Eu acho que o movimento é de celebração do que a gente tem, para que a gente entenda que quando a gente não tinha, né, do que a gente não tinha antes para o que a gente tem agora, e você traz esse lugar da luta, da movimentação, da gente se mover enquanto comunidade, a gente também pode pensar em derrubar essas lacunas, assim. Então, focando nesses avanços, a gente cria uma expertise, né, um desejo. Ela é uma força motriz para que a gente feche essas lacunas. Mas num breve apanhado, assim, existem essas lacunas. Então, assim, quais seriam algumas mais chave, talvez, que a gente ainda encontre e que também deixa essa sementinha plantada no seu coração para que a gente se mobilize? Tá faltando essa atividade. Tá faltando mesmo. Vou aproveitar e já começar com a lacuna que eu acho que ainda é o nome social, assim. Só pra gente pensar, vou pensar aqui Salvador, a nossa lei do nome Salvador, lei do nome social em Salvador, nós temos uma lei aqui na cidade que é de 2010, é uma das capitais que tem lei. Então imagine, já tem o quê? 14 anos? E a gente ainda tem desrespeito ao nome social, né? Então, por exemplo, eu sempre falo assim, o nome social é uma barreira importante pra gente vencer ainda, porque na verdade ele é só uma parte do reconhecimento da identidade de gênero daquela pessoa. Porque quando a gente, enfim, respeita o nome social que aquela pessoa está usando, eu estou, na verdade, respeitando a identidade de gênero dela. Isso vem acompanhado dos pronomes, isso vem acompanhado do setor, qual enfermaria ela vai, o que é que eu vou ofertar. Então, por isso que ainda há tanta barreira para o nome social. E como Luna falou, e eu não posso perder essa sua contribuição, as pessoas que retificaram não usam mais o nome social, porque já foram ali, alteraram o seu documento, mas tem pessoas que podem não querer fazer a retificação, e tem pessoas que podem não poder, por diversos motivos, às vezes por recurso financeiro, às vezes porque tem uma questão outra de herança, que se alterar vai perder, às vezes porque é um interior muito distante onde está o registro. Então, assim, o nome social ainda é uma barreira, é um grande avanço, mas a gente ainda precisa implementá-lo como rotina, e para qualquer pessoa, porque inclusive uma pessoa que não é trans, mas que o nome causa alguma violência ou constrangimento pode acessar esse direito. Uma coisa muito importante que eu sempre falo é, quando a gente avança nos direitos da população LGBTQIAPN+, a gente avança no direito de todas as pessoas. Ninguém perde. Todas as pessoas vão ganhar. Mas vamos lá. 3 grandes barreiras que eu considero. A primeira são os registros em saúde, são os dados. A gente ainda não conseguiu incorporar plenamente a orientação sexual e identidade de gênero nos nossos registros. Então, hoje, eu não tenho dados tão robustos para pensar a saúde da população LGBT. Eu vou ter dado, por exemplo, de violência, porque a gente já incorporou algumas questões relacionadas ao HIV/AIDS. Mas, por exemplo, se vocês me perguntarem, Eric, quantas pessoas da nossa comunidade morreram de Covid? Eu não sei dizer. Porque esse dado... Isso é preocupante demais, porque a gente não tem número, né? Não. Para política pública, é horrível. Para várias questões. Então, assim, a gente precisa incorporar essas questões como parte do pensamento em saúde, da lógica em saúde. E, junto disso, tem a incorporação disso na prática clínica. A gente ainda tem essa barreira dos profissionais entenderem que isso é fundamental. Que do mesmo jeito que eu penso idade, ocupação, local de moradia, eu preciso pensar identidade de gênero e orientação sexual. E eu digo isso porque quando a gente não pensa, a gente pressupõe. Porque não tem como pensar a saúde do outro sem pensar essas dimensões, entendem? Então chegou uma pessoa para ser atendida, o profissional elabora. É uma mulher, mas ele elaborou que é uma mulher cis. É uma mulher cis e é heterossexual. E aí ele continua, né? A partir de vários estereótipos. Então a gente precisa incluir essas informações como dados em saúde, né? Uma outra questão, de fato, é a ampliação dos serviços especializados, pensando especialmente a população trans. A cobertura é muito baixa no país, especialmente para procedimentos cirúrgicos. Então, hoje, basicamente, 5 ou 6 hospitais estão habilitados no país todo e distribuídos de modo muito desigual. Eu tenho concentração no Sudeste, vazio assistencial no Norte. Então, é uma outra barreira que a gente precisa superar. E uma terceira é conseguir, de fato, conquistar para a população LGBTQIAPN+, a dimensão da integralidade. Porque, assim, o que é que acontece? Tem algumas demandas em saúde que são importantíssimas, que a gente tem que conversar sobre elas, como saúde mental, como HIV, como alteração corporal, como hormonização,
como planejamento reprodutivo, mas tem uma dimensão que é de saúde integral, que é de tipo, essas pessoas precisam estar nas campanhas, nos relatórios, no informativo, elas precisam ser pensadas como parte da população e não como aquele grupos em separado. Peraí que eu vou pegar esse anexo. Não é um anexo, é parte. Então, assim, eu acho que são 3 grandes desafios aí pra gente superar ainda. Pra tirar da margem. Pra gente se mobilizar e já tá vendo, já tem a convocatória tá aí, ó. Já veio mastigadinho. Agora esse é o movimento da gente fazer nossas Bora ordens. movimentar. Bora movimentar. Bora movimentar. E trazendo esse gancho, antes disso, tu falou sobre essas políticas específicas e sobre, já pressupor, veio o documento mulher, uma mulher cis. Teve uma bateria de exames que eu fiz uma vez, o ambulatório foi lá em casa, né? E aí, eram 6 exames. E, dentre eles, na lista dos femininos, estava lá o beta-HCG. Aí vem uma travesti de 2 metros de altura fazendo beta-HCG, tirando sangue. Aí falei com a enfermeira, e agora lá? Tira. Eu falei, então tá. Sabe? Mas assim, pressupõe mesmo que todas as mulheres são cisgêneras. Todas as mulheres são plurais, né? Inclusive, mulheres lésbicas ficam fora de dados, junto com mulheres trans. Não tem dimensão mesmo essa categoria em geral da comunidade. Isso é assustador de verdade mesmo. Mas eu também vou trazer um dado, né? Pra saber como você avalia um fenômeno que é, por uma pesquisa realizada pela Transodara, 72% das mulheres trans e travestis usam hormônios sem prescrição médica. O que você acha que pode explicar esse fenômeno e como você avalia isso? Esse é um dado bem preocupante, inclusive. Enfim, é um pouco do resultado, primeiro, disso que a gente estava conversando, né? Especialmente a população trans ainda enfrenta muitas barreiras para acessar os serviços de saúde, as ações de saúde, muitas, assim. E são barreiras do nível atitudinal, ou seja, aquela equipe não consegue acolhê-la. Primeiro porque não conhece sobre a identidade de gênero, o nome social, o pronome correto. Às vezes tem aquela discriminação do lugar mais profundo da abjeção mesmo, sabe? Essa pessoa não merece saúde, essa pessoa me incomoda, isso é uma monstruosidade que a gente transparece no olhar, que o profissional de saúde não precisa nem dar bom dia, né? Porque a consulta é mais apressada, a orientação não chega. Eu já tive contatos, inclusive, que tem o medo, contatos em medicina, que tem o medo de encostar no meu próprio sangue. Gente, o medo chama 3 pessoas porque não vai atender sozinha. As travestis, as mulheres trans que eu convivo, né, as mais antigas, brincam que elas são a pedagogia do cotovelo. Que quando elas chegam, aí os Todo mundo se cutucando. Então, assim, tem essa barreira, né? É isso. E a outra questão é que esse conhecimento não foi incorporado. Muitos profissionais não querem aprender. Que essa é a verdade. Porque, olha, tem travesti no mundo desde que o mundo é mundo. Sim. Eu sou uma profissional de 20 anos de formado e eu ainda não sei sobre essas questões. Então, assim, o nível de barreira que essa população enfrenta para acessar o serviço de saúde é muito grande. E a vida acontece para além do serviço de saúde. Então, eu não consigo acessar o serviço de saúde. Eu tenho ali o meu desejo por uma determinada alteração corporal, que é importante para a minha identidade, eu vou acessar. E vai acessar, na maioria das vezes, a partir das suas pares, da sua própria comunidade, dos cuidados que já foram apreendidos ali, e que são importantes, inclusive, porque são estratégias de sobrevivência, mas oferecem riscos também, que o serviço de saúde poderia estar minimizando, poderia estar reduzindo. Então, assim, ainda é muito difícil para uma mulher trans, uma travesti, um homem trans, uma pessoa transmasculina não binária acessar o serviço de saúde. E tem uma outra questão, que é a cobertura. Assim, para alguns serviços específicos, a cobertura ainda é muito baixa. E, aliado a isso, percebam, o sistema não é organizado para as pessoas trans. O que eu estou querendo dizer com isso? O sistema se organiza assim. Vou pegar um exame qualquer aqui. Ultrassom de saco escrotal. Quem é que tem que fazer ultrassom de saco escrotal? Quem tem testículo. Quem pode ter testículo? Um conjunto de identidades. Mas o sistema de saúde, né, público, privado, suplementar, ele se organizou para homem tem testículo. Então, chega algo fora disso, não consegue acessar. E aí é barreira em cima de barreira, barreira em cima de barreira. E, por fim, tem um dado muito importante que é, nós ainda patologizamos as identidades trans. E isso é uma disputa muito importante que a gente tem que fazer como comunidade, como grupo. E eu faço assim para que faça. Tem que fazer. Nós conseguimos, em alguma medida, despatologizar as bissexualidades, né? Já um convencimento maior, porque dado científico para isso não tem, então é só do lugar
do que a pessoa acredita, mas as identidades trans não. Então, às vezes, ainda é muito protocolar para ela conseguir acessar a hormonização. Precisa de um determinado parecer, precisa de não sei quanto tempo disso, daquilo, precisa de tal coisa, precisa... Então, assim, por que tudo isso? Porque a gente ainda enxerga como uma patologia. A gente ainda não venceu essa disputa que é todas as pessoas têm direito à sua autodeterminação de gênero. Todas as pessoas têm direito a transformar o seu corpo como bem entenderem, né? Então, eu acho que tem esse desafio. E a gente não vai ficar em um lugar onde a gente é visto como uma patologia. A gente quer ser visto como gente que quer cuidado, que quer saúde. E saúde é de outra ordem, não é da doença. Saúde é do meu bem viver, né? Enfim. E tem umas construções do imaginário brasileiro e que eu acho que também aqui, enquanto pessoas nordestinas, eu também faço esse recorte, porque aqui é a terra do cabra macho, é o lugar da brutalidade, da virilidade, né, das figuras emblemáticas por homens e figuras masculinas. Temos inúmeras figuras femininas em destaque também, mas é muito pensado nesse território de um repertório que clama ao masculino, né? E aí eu penso muito também nesses recortes de políticas públicas, mas também de pensar o SUS também, né, nesse lugar, como um mecanismo que também reflete determinados imaginários. E reflete uma construção de sociedade, porque às vezes a gente vai muito pensar, né, em teorias e construções a partir de Europa, nananã, mas aqui se constrói também uma teoria, aqui também se constrói um senso comum que ele vai perdurando e ele vai se modificando, ele vai se engendrando em alguns determinados ritmos. E aí, assim, pensando nesse ritmo de mundo também que a gente está inserido, né, acho que todo mundo que está nesse processo também de dialogar com a gente, de visualizar com a gente essas políticas e as escassez, e a escassez dessas políticas e os avanços, eu queria te perguntar assim, perguntando, trocar contigo, assim, nesse dia a dia trabalhando pelo SUS, com a população trans, né? A gente já falou sobre esses desafios, mas assim, como é que Salvador, né, a Bahia, tem lidado com isso, assim? Porque você trouxe um dado sobre o interior, esse dado sobre o interior, assim, do nome social. Eu sou uma pessoa do interior, sou do Recôncavo da Bahia. E eu vejo muito isso. Na minha cidade são registradas 2 mulheres trans, mas tem a existência de 7. Eu tenho uma cidade de 18 mil habitantes. Dentre essas 7, 2 morreram de forma apagada, ninguém sabe por quê. E aí elas foram condicionadas à loucura. E aí todo mundo dizia, não. Ah, ela se matou, ela sumiu, ela foi lá. Então nunca tinha uma justificativa e nunca tinha um dado, nunca tinha uma documentação. Mas por causa desse repertório, né, e dessa dificuldade. Então, assim, pensando nesse recorte também de territorialidade, né, como é que você encara esses desafios e esse dia a dia mesmo de lidar com o SUS aqui em Salvador para pessoas trans? Muito bom, muito bom. Aproveitando essa contribuição que você trouxe, assim, você falou uma coisa muito importante, que é um ponto central, especialmente aqui, que é quem está fora da norma vai sofrer violência. Então, assim, tudo que a gente tem hoje é organizado para as normas. E por que eu estou falando isso? Porque Salvador é uma terra que tem um lugar de resistência muito importante às normas, né? É um espaço que dá, de fato, régua e compasso para muitas lutas sociais. Pensando um exemplo rapidinho aqui com vocês. Sei lá, uma mulher cis que é lésbica, mas é desfeminilizada, que é desfem, né? Ou como elas mesmas se intitulam, nossas queridas caminhoneiras. Elas vão sofrer outras violências diferentes de outras mulheres lésbicas, enfim, que talvez sejam mais feminilizadas em alguma medida. E em Salvador tem a dimensão racial, né? Assim, Salvador é uma cidade de maior parte da população negra e que o racismo, infelizmente, né, orienta e organiza muito os serviços de saúde e produz questões importantes aqui nesse lugar, né? Que aí eu não tenho como pensar orientação sexual e identidade de gênero deslocado de raça com etnia, se a pessoa possui ou não possui deficiência, se ela mora no centro histórico, no subúrbio ferroviário, se ela mora no centro histórico lá em Itapuã, porque isso vai reorganizar todo o acesso dela, né? Uma vez eu estava atendendo, enfim, um usuário, né? Uma pessoa, e eu fiz com a sua orientação sexual e dei as opções, né? Lésbica, gay, pá. Ele olhou pra mim e fez, olha, enfermeiro, eu sou uma bicha preta. Quando ele disse eu sou uma bicha preta, eu entendi o que ele quis me dizer. Olha, essas categorias que você está falando aí, elas não dão conta de explicar o que é a minha vivência. Então, a primeira questão que eu queria colocar é Salvador nos apresenta isso em primeiro plano. Não tem como fugir disso em Salvador. Qual é a realidade que a gente tem hoje, né? Assim, e aí, considerando o lugar que eu estou, que é a Secretaria Municipal da Saúde.
Primeiro, tem um esforço nosso nesse lugar da qualificação das equipes de saúde, porque nós entendemos que saúde é um direito de todas as pessoas e dever do Estado. Então, o Sistema Único de Saúde e todo e qualquer outro serviço de saúde, público ou privado, não pode produzir discriminação. Então, tem esse lugar da qualificação. Um outro é da expansão dos serviços, né? Quais são os serviços que a gente mais tem priorizado? A gente tem agora aqui no município um ambulatório municipal especializado em saúde da população LGBT+, que considera 3 linhas de cuidados: hormonização, saúde mental e profilaxia pré-exposição ao HIV, porque eram as questões que nós tínhamos como dados em saúdes mais agravados para essa população. Mas lembrando, eu não conheço os outros dados, então é o que eu tenho, é o que eu tenho. Então, tem essa dimensão da expansão do serviço, tanto do próprio ambulatório como dos serviços de PrEP. E uma terceira questão que a gente tem tentado muito é articular com o movimento social, porque a gente entende que não tem como fazer política de saúde sem as pessoas. Então, por exemplo, a gente articula com a marcha trans, com a caminhada lésbica, com a parada LGBT, está começando uma aproximação com as paradas de bairro, vai tentando ver onde é que a realidade está se produzindo nos territórios para fazer esse diálogo. Mas é um desafio muito grande, porque é muito complexo lidar com desigualdade social, com iniquidade, com vulnerabilidade. Porque, por exemplo, nosso ambulatório está lá no Centro Histórico. Tem da Carlos Gomes, né? Sim. Que é um lugar, inclusive, muito importante para a gente, né? Para a população LGBT mais Salvador, a Carlos Gomes. Mas, para chegar na Carlos Gomes, às vezes eu preciso ter o dinheiro do transporte. E eu posso não ter o dinheiro do transporte, então eu posso não acessar aquele serviço. Então, assim, o desafio é muito grande. É uma cidade com quase 3 milhões de pessoas, com 12 distritos sanitários. Hoje a gente tem, em média, por exemplo, 168 unidades de saúde. Então, você imagina o que é você pensar a qualificação desse montante de serviço. Assim, é muito. Então, é isso que a gente tem pensado. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é conseguir, de fato, estar nos territórios, sabe? É conseguir que o território chegue. E é isso mesmo, né? Porque eu me lembro quando eu fui pesquisar sobre o ambulatório, pela primeira vez, eu morava em Cajazeiras, né? Meu tempo mora em Cajazeiras, graças a Deus, é no meu bairro. E aí você pensando, como é que eu vou sair de Cajazeiras pra ir lá não era na Carlos Gomes, não, se eu não me engano, o mais antigo era uma No Garcia. No Garcia, isso. Do SEDAP. São antiga, tá vendo aí? É. Antiga. E aí eu falei, vamos lá pra pedir um hormônio. E aí, é isso. Você trouxe, né, essa dimensão. E aí me fez pensar, talvez seja isso. Porque quando a gente é mais nova e tem aquela mente ali, você não vai pra Cajazeiras. Você vai perguntar à sua amiga trans mais velha, o que é que você toma? Sabe? O que é que eu posso tomar, né? E aí isso explica e contextualiza toda uma narrativa. Porque até se aproximar das pessoas, até ir ao bairro, até se movimentar. Gente, aí fazer esse movimento. Mas aí tu tem que vir pensando nessa expansão, se aproximando desses movimentos. E tu encontra muita resistência nessa aproximação com os bairros, com essas paradas. Ainda existe essa resistência. As pessoas, por serem movimentos, por serem coisas voltadas para a comunidade, estão mais abertas a receber a questão de saúde, assim, da população. Eu acho que não, eu acho que estão abertas. Eu acho que a gente não tem muitas resistências com os movimentos sociais. O que a gente tem, na verdade, é que, tipo assim, a demanda da vida não é a demanda da política pública. Tipo, por exemplo, eu preciso de um serviço mais perto. Mas para eu ter serviço mais perto, são muitas etapas, assim. Por exemplo, a gente tem a resistência interna. Vou pegar uma questão cotidiana minha. Um dos meus papéis onde eu trabalho é conseguir incluir a população LGBT em todas as campanhas. Então, por exemplo, a gente vai pensar Outubro Rosa. Outubro Rosa pensa prevenção do câncer de mama e, em alguma medida, do câncer do colo do útero. Então, eu tenho que ir lá para dizer, gente, colocou homem trans, colocou mulher cis, lésbicas e bissexuais e pansexuais, sei lá, aleitamento. Vamos colocar aleitamento humano, porque mães podem amamentar, mas pais também podem amamentar. Então, assim, parte do meu trabalho é esse. Então, vocês imaginem a resistência interna disso. Porque eu estou disputando poder em última medida, né? E por que é tão importante que a gente consiga capilarizar nas outras políticas? Porque essa política chega. Porque, veja, o Agosto Dourado, que vai discutir aleitamento humano, vai ser discutido na rede inteira. Então, ele vai ser discutido lá na USF, que fica, sei lá, em Ilha Amarela, no Vale do Cambonas, que fica em Cajazeiras 11, por exemplo. Então, em alguma medida, isso vai chegando. Então, assim,
a gente já consegue dialogar bem com os movimentos sociais. O problema é a gente conseguir criar questões concretas de acesso das pessoas, porque saúde não é só serviço de saúde. Saúde é condições de vida. Então, por exemplo, a gente pega um dado de violência aqui em Salvador, violência da notificação, né? Quando eu pego violência autoprovocada, por exemplo, e a gente pega a população LGBT+, eu tenho quase 26,5% de notificação de violência autoprovocada. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que mais de um quarto dessa população tentou suicídio ou autolesão. E tentou por quê? Porque sofre violência. Sofre violência em casa, na escola, na mídia, no transporte público. Então, assim, tudo isso vai impactar na saúde. Então, a saúde tem o desafio de ser vista como um serviço de saúde, mas saúde lá no fundo é condição de vida. E aí que tem a nossa grande questão, como melhorar a saúde da população LGBTQIAPN+, sem melhorar as condições de vida dessa população. Por exemplo, empregabilidade em Salvador. A gente estava discutindo os dados com o pessoal, com a equipe, inclusive um beijo, um meu parabéns para a equipe lá do ambulatório municipal. Aí eles trouxeram para a gente que é a área técnica, né? Beijo. Eric, a gente tá com uma questão séria aqui, que é insegurança alimentar. Insegurança alimentar é outro jeito para falar de fome. Então, assim, como é que eu vou pensar a PrEP, a hormonização, sabe, questões tão específicas de saúde, se eu não tô conseguindo me alimentar? Então, pra vocês sabem melhor do que eu, bem sabem disso, estão aqui construindo, pra gente pensar o quanto é complexo, porque isso vai se intercruzando, né? Enfim, imagina aí a pessoa mora na periferia, tem uma deficiência, só tem até, enfim. E essas carências, elas constroem também uma ausência que às vezes não se preenche, né? E é uma ausência de autocuidado, é uma ausência de pertencimento. Minha mãe é agente comunitária de saúde. Que legal! Há 28 anos, lá no interior. E ela foi a única pessoa que eu já vi pensar uma política para a população LGBTQIAPN+. E mesmo assim sucumbiu. Então, minha mãe não esperava o dia 1º de dezembro para fazer alguma campanha. Minha mãe falava sobre a educação sexual nas escolas e falava sobre métodos contraceptivos, mas falava sobre sexualidade também, sobre identidade também. Porque a gente ignora, né? A gente se preocupa tanto com a homossexualidade, a bissexualidade, mas a gente ignora a heterossexualidade, que é também um parâmetro que precisa ser tensionado, porque eles precisam saber também. Não é porque eles ficam forçando eu, enquanto homem gay, a ficar sabendo, você é gay, você é homossexual. Também forço eles, eu também perturbo. Eu falo, e aí? Tu também é hétero, tu disse pra tua mãe, tu fez reunião com a família pra tu dizer que tu era cata. Então, assim, tem também o lugar de tensionar a heterossexualidade a se perceber enquanto mediadora desse discurso de exclusão. E aí minha mãe fazia isso. E conseguiu fazer uma modificação visual, não digo histórica, mas digo visual. Histórica porque nem se perpetua, né? Inclusive as políticas municipais da minha cidade fizeram com que isso não acontecesse também. Então, assim, eu me preocupo muito com essas noções também do ano político que a gente está vivendo, né? E pensando vereadores, prefeitos, de pensar também nesse lugar, de como essas políticas elas precisam perpassar esses ambientes. E aí, o que é que acontecia, né? Na maioria das vezes a gente nunca tocou nesse assunto. E eu, enquanto criança viada, eu ainda era criança. Mas eu, enquanto jovem, que já estava tendo relação sexual, que já estava tendo afeto mais bem desenvolvido, eu não tinha nenhum mecanismo. Então eu ia para Outubro Rosa, e eu via falando sobre mulheres cis, e câncer de mama, e cuidados com mulheres cis. Novembro Azul, eu via falando sobre homens cis e sua próstata. Então, assim, aí depois a gente ficava naquele vácuo, assim, esperando 1º de dezembro, e todo mundo vai falar da HIV, AIDS pra gente, fala. E parece que é direcionado, assim. Aí o hétero dorme, é o dia que o hétero dorme, e aí vai todo mundo falar com a gente. Aí vai todo mundo bater na porta, e bota o negocinho, a escola enche, todo mundo vem falar sobre isso. E aí eu pergunto também, nesse lugar, né? Eu não pergunto, eu falo que eu pergunto, mas eu sempre gosto de ficar falando. Mas esse lance, assim, tem esse estigma do HIV, ele também, eu acho que também passa nessa casinha aí. Também passa nessa casinha aí, porque o hétero tá muito confortável. Você, hétero, tá muito confortável, confortabilíssimo com sua sexualidade. E você quer meter o bedelho na dos outros, inclusive disseminar suas informações e má informações, porque são má informações, porque nem eles têm acesso, na sua maioria. Eles sabem como reproduzir,
E como deduzir. E como deduzir. E aí eu fico pensando assim, como fica, né, esse lugar do estigma, do preconceito, inclusive para as pessoas que têm acesso. Eu tenho hoje 2 amigos soropositivos que se cuidam e vivem uma vida belíssima e que me ensinam sobre vida e me ensinam sobre vontade de viver. Então, assim, como é que você vê isso? E pensando agora também numa perspectiva de saúde mental mesmo. De pensar bem-estar de saúde mental, da gente quebrar o gelo do informativo e também pensar assim naquela coisa de pra gente ficar bem, sabe? Como a gente fica bem sem esse medo ou esses estigmas que se lançam. Eu acho que falar de HIV e população LGBT+, é sempre muito importante e eu sempre tenho algum cuidado, porque é o seguinte, assim, o estigma hoje é muito forte sobre nós, ainda é, né? E o estigma tem 2 efeitos, e um você falou muito bem, Vini, que é você limita aquele grupo, aquele destino único, né? Então você coloca como um carimbo daquele grupo, mas você tira a percepção de risco do outro. Então, se é daquele grupo, não é meu, né? Se é dos gays, das travestis, das prostitutas, Não encosta em mim. não é meu. E é para todas as pessoas, porque o HIV ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível está aí para qualquer pessoa que transa. E aí a gente vai pensar em estratégias de proteção, porque se eu andar de bicicleta eu posso cair, se eu transar eu posso, enfim, ter a infecção por uma IST, e assim é a vida. Se eu nadar eu posso me afogar, e assim vai a vida, né? Mas aí o que eu queria destacar sobre o HIV? Eu acho que a gente tem um desafio hoje, que é o seguinte: reconhecer que é uma questão que ainda nos afeta de modo desproporcional. E nós sabemos por que nos afeta. Porque a gente não consegue acessar informações com qualidades para proteção, a gente não consegue ter uma iniciação sexual com apoio familiar e de amigos, a gente não consegue viver livremente ainda a nossa sexualidade, a gente não consegue elaborar, às vezes, esse lugar sexual longe de culpas, de medos, de tabus. Então, infelizmente, o HIV ainda nos afeta de modo desproporcional, e com isso eu estou dizendo, a gente tem que lutar e batalhar para fortalecer as políticas de prevenção e de tratamento para o HIV/AIDS. Porque hoje, como você falou, a grande questão do HIV não é clínica. Inclusive hoje nós sabemos que as pessoas que fazem uma boa adesão ao tratamento, elas ficam indetectáveis, ou seja, eu nem consigo detectar vírus ali no exame circulante, e elas ficam intransmissíveis, elas não transmitem o vírus. É mais seguro... Dá pra pensar, tá vendo? É mais seguro, por exemplo, transar sem preservativo com uma pessoa que vive com HIV e está indetectável do que com uma pessoa que eu não sei a sorologia. Só pra gente pensar aqui, né? Então, assim, o desafio do HIV hoje é o estigma, é um preconceito. E qual é o outro lado da moeda? Tipo, a gente precisa sim pensar sobre isso, né? Como a gente vai se proteger, como é que a gente vai fazer, mas a gente não pode ser reduzido a isso. E essa que é a grande questão, porque o efeito do estigma é lhe dar um destino único e imputar a culpa. Então, o HIV ainda é uma sombra de medo. Ainda tenho medo, por exemplo, eu já atendi pessoas para iniciar a PrEP, porque eu perguntei por que você veio fazer PrEP, né? E a pessoa, porque eu tenho medo. Porque eu morro de medo. E qual era o medo? É porque quando ela disse que ela era gay, aquela pessoa, a mãe dela disse que ela ia morrer de AIDS. Então, assim, isso é muito forte. Então, eu acho que o nosso desafio com HIV é esse. E por que eu tô falando isso? Porque não tem como viver sexualidade bem com culpa. Não tem como viver sexualidade bem com medo. Não tem, não é possível. Se liga, hein? Então, nosso lugar da sexualidade essa sexualidade é uma possibilidade como qualquer outra. Ela não é crime, ela não é pecado e ela não é doença, que são as 3 coisas que nos imputaram ali. Se ela não é nada disso, eu tenho o direito de vivê-la. E aí eu tenho que pensar, isso vale para qualquer pessoa da comunidade, quais serão as minhas estratégias de proteção. Eu vou usar o preservativo, e a PrEP. Eu não tenho uma boa adesão a nenhum dos dois, então eu tenho que saber que existe a PrEP após exposição. Mas peraí, não tá rolando aqui porque eu tô a 700 quilômetros de um serviço que tem isso. Então eu vou fazer uma testagem regular, porque prevenção, sexualidade, só se vive com 2 coisas. Primeiro é a autonomia. A pessoa precisa ter direito a fazer as escolhas dela. E segundo, tem que fazer bem, tem que ter tesão, tem que gostar. O que eu quero dizer é, a gente tem que gozar e gozar com proteção. E o meu modo de proteção eu escolho a partir das minhas condições e do meu momento de vida, porque isso muda, viu? Tem hora que eu tô me protegendo de um jeito, tem hora que eu tô me protegendo de outro. Até porque tem hora que eu tenho tesão com uma coisa, outra hora eu tenho tesão com outra, enfim, né? Então eu acho que o nosso desafio com o HIV, encerrando, é esse. É entender que é uma questão importante pra gente ainda. A gente tem que pensar essa política, mas não ir pra esse lugar do estigma e da culpa. HIV está para qualquer pessoa. Gente, sexo sem culpa, pelo amor de Deus. Mas com a sua autorresponsabilidade, né? Porque recentemente saiu uma pesquisa em São Paulo
que esse caso, se eu só confirmar os dados para não falar besteira, mas eu sei que teve uma queda de 54% dos casos de HIV devido ao PrEP. Mas assim, né? E o público do aplicativo da máscarazinha amarela já curtiu no cenário. Aí foi de amarelo. Vamos já... Eu não sei como a gente fala. Enfim, qualquer coisa a produção corta. Mas, e aí, a gente vai, parte pra esse lugar. Tu falou, viver a sexualidade com liberdade, viver com respeito. E é isso mesmo. Os riscos estão aí pra todas as pessoas. Mas, vale deixar claro, para todas as pessoas queridas do nosso coração, da nossa comunidade de todas, que o PrEP está ali com uma prevenção. Mas não é prevenção geral, né? Não previne de tudo. E aí tu, como profissional, já manda um recado pra gente já fazer um corte. Que, por mais que é deva necessário. Pois é, se amar e se libertar. E talvez liberar geral, porque é isso. Estamos aqui para amar de forma muito plural, né? Mas que o PrEP não é essa prevenção geralzona, pra sair aí sem responsabilidade. Então, assim, como você vê isso? Como tu vê essa questão também? E essa é uma abordagem pessoal mesmo, que a gente está aqui também para conversar com o Eric Abade, nosso colega de comunidade, não só profissional de saúde, que eu sei que tem muito mais coisa aí pra gente. Eu vou começar então falando como uma pessoa que usa PrEP. Qual foi um grande efeito para mim do uso da PrEP? De fato, foi conforto da saúde mental. De tipo assim, eu me sentir com menos chances de uma infecção pelo HIV. E essa chance não era uma chance do lugar concreto. Porque, enfim, na maior parte das vezes eu até transava com preservativo. Era, sabe essa nuvem que, tipo, o HIV vai em um momento me pegar porque eu sou um homem gay e agora... Então eu acho assim que o uso da PrEP para mim teve um efeito muito de... Ufa, eu tenho mais uma possibilidade. Que não era a PrEP pela PrEP, era esse estigma que eu tava ali tendo que dar conta e elaborar ele. Agora, o que é que eu acho importante a gente pensar sobre a PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Primeiro que ela é uma estratégia que a gente toma um medicamento, né? Ou diariamente, ou sob demanda, né? Ali quando eu vou ter a relação. E ela só protege do HIV. Ou seja, se eu não tiver outra estratégia, né, de proteção, eu posso adquirir outras infecções, mas a PrEP ela não é a tomada do medicamento isolado. A PrEP é um cuidado para a saúde sexual. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você inicia a PrEP, você, por exemplo, tem testagens regulares. Você vai à consulta pelo menos de 4 em 4 meses. No início, você vai, inclusive, de 30 em 30 dias. Então, você entra em um outro lugar para pensar sua saúde sexual, que é... por que nos últimos 4 meses eu tive essas experiências? Eu fiz essas escolhas. Aí você se testa. Aí você... Todo momento de testagem é um momento de testagem. Quem já fez teste, olha, você pode estar 6 meses sem transar. Você vai fazer uma testagem, você reflete. Então, assim, a PrEP, o preservativo, a PEP, a profilaxia pós-exposição, que a gente pode usar até 72 horas depois de uma exposição de risco, elas não estão soltas. Eu acho que isso era a grande questão que eu queria dizer. Elas estão dentro do que a gente chama de prevenção combinada ao HIV. E o que é isso, Luna, Vini, enfim, quem está ouvindo aqui a gente? Eu olho para o meu contexto de vida e eu penso o que é que se aplica ao meu contexto de vida. Tipo, hoje, o que é que serve para o Eric? É o preservativo e a PrEP? Não é? O que é que serve para a Luna? O que é que serve para o Pedro, Miguel, para a Joana? E cada pessoa faz as suas escolhas. E uma questão que a gente precisa reconhecer, assim, nem sempre a gente está tão bem para fazer decisões. Por exemplo, carnaval, 7 dias, bebida. Chega uma hora que você chega e diz, gente, eu não usei preservativo. Então, assim, olha para seu contexto de vida, sabe? E pensa, porque inclusive isso muda. Enfim, então, eu acho que esse é o importante, assim, HIV, qualquer outra IST... A gente precisa pensar nessa mandala completa, que é testagem, que é tratamento, que é PrEP, que é preservativo, que é vacinação, HPV e hepatites tem vacina. Eu acho que é essa a perspectiva. Arrasou, deu uma experiência individual, né? Falou do teste, eu até teste de gravidez, se fizermos, ficar assim, ai meu Deus, será? Porque qualquer teste da minha irmã, dá aquele pânico mesmo. E eu acho que tem o negócio da resposta à expectativa também. Porque quando eu fui morar só, com 17 anos, tava no calor, na efervescência, meu amor. Eu não queria dar, eu queria distribuir. Tava saindo de casa e fui morar só e tinha uma casa só pra mim.
Só que eu comecei a fazer frequência na Secretaria de Endemias, porque toda semana eu queria fazer teste. E aí chegou um momento que a secretária falou comigo assim, olha, eu vou te dar aqui uma ficha, você preenche, assumindo o compromisso de que você pode até vir quinzenalmente, mas que você não vai vir toda semana. E aí ela começou a me dar cursos, e isso foi estimulando a ela fazer mais atividades. Era lá em Cachoeira, no Cacquende, num bairro lá da cidade de Cachoeira. Então, assim, tem essa coisa da expectativa que vem naquele desespero, porque foi um apanhado de informações. E aí, quando eu fui nesse lugar de formação, de aprender também mais sobre o autocuidado, aí a situação foi mudando de figura. Mas a adrenalina do teste, ela ainda é muito grande. Então, assim, mudando de figura e ao mesmo tempo figurando uma coisa, eu acho que tem uma questão que também segura essas expectativas e adrenalinas, que é a questão de visibilidade em termos de pautas LGBTQIAPN+, nas mídias, nas artes. E eu acho que isso também tem... eu sou do cinema, né? Luna é da publicidade. E a gente pensa muito nessa inclusão identitária, né? Identidade de gênero, sexual. E pensar como esses corpos ocupam esses lugares, não para reafirmar ou para cumprir tabela. Não é só em junho, não. Viu, gatinha? É do ano todo. Mas, assim, pensar em como essas circunstâncias ajudam também a combater esses estigmas, né? E combater essas formações de isolamento. Quando a gente se vê mais, a gente se cuida mais, a gente se consome mais, muda os repertórios de referência, né? E aí, para pensar também nisso, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coletou pela primeira vez os dados relacionados a pessoas homossexuais e bissexuais do Brasil no ano passado, 2023. E aí eu queria saber de você, né? Tanto nesse lugar de bem-estar, de cuidado, de autorrepresentação, porque eu não gosto muito do lance da representatividade, essa ação de representar não me compete muito. Mas assim, qual a importância desse tipo de dado na pesquisa e como isso pode beneficiar mesmo a nossa população, né? Tanto em registro inédito, né? Quanto nesse lugar de fomentar a imagem da gente também, para recriar imaginários. Muito bom, Bino, falar disso, porque assim, e até linkando com o último tema que a gente estava, por exemplo, pegar um exemplo qualquer aqui, quem se vê como uma pessoa que pode usar PrEP? Hoje quem acessa a PrEP no país são homens cis gays brancos. Então vem desse lugar do imaginário mesmo, de quem a gente vê, quem se vê se cuidando, o que é que o serviço expõe para aquelas pessoas. E quando um instituto como o IBGE, né, que é o nosso principal instituto aí que pensa a população, consegue incluir essa dimensão, é um avanço. É um avanço porque a gente consegue dizer que essas pessoas existem. Porque, veja, é muito fácil dizer que essas pessoas não existem, que elas são muito poucas, que elas estão só nas grandes capitais. Isso não é verdade. Nós sabemos que isso é parte da vida, né? Isso é parte deste país, deste mundo. Então, assim, a grande importância do IBGE inserir é a gente conseguir primeiro dizer, olha, essas pessoas existem, e depois apontar como elas vivem. Porque a gente vai começar a observar que isso vale para vários marcadores sociais, que ser da população LGBT+, lhe condiciona algumas barreiras de vida que tornam indicadores de saúde, de moradia, de renda. Então essa é a grande importância do IBGE incluir. Agora tem um desafio nessa inclusão do IBGE, que é, primeiro, só incluir a orientação sexual. Então assim, já é uma questão. Para melhorar, querida. A gente poderia dizer que o nome disso é transfobia institucional. Mas vai que tem uma justificativa ou outra. Estamos simpáticas. Eu tô simpática hoje, né? Não vou. E tem uma outra questão que é o desafio de abordar isso. Que você imagina, primeiro, o quanto a pessoa que vai abordar tem que estar qualificada, né? E o quanto é seguro para o outro revelar a sua sexualidade. Porque nós sabemos que para muitos dos nossos pares, das nossas irmãs e irmãos, não é seguro dizer quem são. É seguro para mim, sou enfermeiro, trabalho na Secretaria de Saúde, moro em Salvador, mas sim, para algumas pessoas, se a recenseadora se ela chegasse lá em Arapiraca, de onde eu sou, há 15 anos atrás, e perguntasse se você era gay, quer dizer, não, tá repreendido em nome de Jesus, que eu era crente, tá repreendido. Eu desci as águas na Adventista, meu amor, com 12 anos. Eu desci as águas para me livrar do mal, do pecado. Então é um dado que vai estar subnotificado. Uhum. Subnotificado porque tem um desafio de quem pergunta, mas tem a possibilidade de resposta. Assim, porque olha só, onde é que de fato a gente pode exercer
o nosso gênero e a nossa sexualidade livremente. Uma das principais questões para a população LGBT é a falta de rede de apoio, porque eu não tenho rede de apoio familiar muitas das vezes, eu não tenho na escola, eu não tenho na literatura, eu não tenho no cinema. E nós construímos ainda bem a nossa rede de apoio. Por isso que os nossos espaços, o Queer Talks, a parada, sei lá, aquele bar que a gente vai, aquela praça que a gente se reúne, é tão importante, porque ali se constitui uma rede de apoio que ajuda a gente a reelaborar a nossa identidade. Porque se a gente parar para pensar, a nossa identidade é constituída no lugar da vergonha, do pecado, do ruim, do doente, e isso não é saúde. Não tem como ter saúde sem reelaborar essa identidade. E é um trabalho muito difícil de uma vida toda. Eu espero que tenha outras vidas, porque eu ainda vou precisar de um tempo. Então, assim... E aí tem esse lugar do bem-estar, sabe? Assim, como é que a gente pensa bem-estar para a nossa comunidade se a gente não tiver um outro olhar sobre o que é viver essas identidades de gênero e essas sexualidades? E isso influencia numa coisa muito simples como a adesão terapêutica, se a pessoa vai ou não vai tomar o medicamento para o diabetes todo dia, porque isso depende de como ela enxerga a vida dela no mundo. Isso impacta numa questão fundamental para a gente que é saúde mental, porque de fato é uma questão nossa de saúde. E isso mostra o quanto nós somos, eu não sei qual é a palavra, viu gente? Vocês inclusive podem me ajudar, se é resistente, se é esperto, se é safo, se é resiliente, o que é que é? A gente tem uma sagacidade, às vezes. Elas gostam de fazer o jogo. Tem que ter alguma coisa aí pra gente ter sobrevivido. Sim. E sobrevivido com beleza, né? Diga-se. Close, pelo amor de Deus. Belíssima. Ser travesti nesse Brasil, botar uma lei dessa aqui pra conversar. Mas é muito bom. Porque é muito difícil, né? E sem isso não tem como ter saúde, assim. Sim, justamente. Mas é muito bom que eu falo isso aqui, viu? Na nossa realidade no Brasil, não. Muito bom é esse encontro. Justamente. A Eric, acho que é muito bom ter essas possibilidades também, né? Eu já aproveito para te agradecer, né? Antes da gente estar chegando, já se encaminhando para o final, eu queria ficar conversando sobre isso a noite inteira, o dia todo, a manhã toda, o mês inteiro, porque eu acho que é necessário que a gente busque mecanismos de informação, mas também informação com leveza sobre as nossas questões, porque a todo tempo, né, as coisas vêm tão pesadas, então a gente só vê matéria jornalística dado a essas informações. Mas eu preciso dar um recado aqui pra você, se você tá chegando agora, né? Esse aqui é o Queer Talks. Ele é o nosso podcast, né? Porque é o meu, o seu, nosso podcast sobre a temática queer e tudo que essa temática pode nos proporcionar. Hoje a gente tá falando aqui com o Eric Abad sobre saúde e bem-estar, né? E aí, assim, pensando que ainda tem mais, a gente só tá no nosso 4º episódio, aproveita, já deixa seu like, tá vendo que tem um sininho? Aí tu pega esse sininho e toca até ele vibrar, porque todo dia vai te avisar quando tiver para lançar, quando já tiver lançado. Lembrando que esse projeto, ele tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, tá? Que é do governo do estado da Bahia, junto com o Ministério da Cultura e o governo federal. Olha só a gente podendo falar sobre as nossas questões, né? Então eu acho que é importante, segue a gente também no Instagram, que tá aparecendo aí embaixo. E assim, pra gente pensar também sobre longevidade, né? Que eu acho que é isso que Lona, que eu, que você, a gente deseja muito. Pensar sobre longevidade mesmo. É isso. Já pegando seu gancho da longevidade, pra gente fechar de ouro. Fechar com chave de ouro. Fechar de ouro, já estou aqui toda. Claro. Pega ela. Olhando para o futuro, o que você acha que precisa mudar na forma como o sistema de saúde brasileiro e baiano trata a nossa população? Eu acho que a primeira questão é de fato incluir essa população. Nós não somos uma parte, nós não somos um grupo, nós não somos aquela. Nós somos a população. Então a gente precisa de fato ser incorporados, sabe? Incorporados, assim, estamos. E o segundo ponto para mim é de fato tomar essas questões como importantes. Gênero e sexualidade organizam a vida. Absolutamente tudo. Organiza quem vai ter acesso a uma Câmara de Deputados, quem vai poder comprar uma comida, quem vai poder ter determinada profissão. E o terceiro ponto é financiamento. Nós ainda não temos um financiamento estável para as políticas de saúde LGBT. Então a gente precisa ter financiamento protegido. Isso é do governo federal, isso é do governo estadual, isso é do governos municipais. Tem uma base da ciência política que é: a política está onde o dinheiro está. Então, assim, tem que garantir financiamento para as ações de saúde da população LGBT em todas as dimensões. E por último, que inclusive talvez seja uma mensagem aí final minha, que é: a gente precisa tomar
a pauta da saúde como uma pauta prioritária pra gente. Se a gente merece viver, porque a nossa vida é importante. E a gente merece viver com saúde. E pra gente viver com saúde, a gente tem que ter comida, a gente tem que ter lazer, a gente tem que ter uma vida sem violência, a gente tem que ter um serviço de saúde que nos acolha. E isso não está garantido ainda. Então a gente precisa tomar isso como uma prioridade e fazer essa luta com uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, que é felicidade, que é prazer, que é fervo, né? Que é o que nos constituiu por tantas décadas aí. E lembrar que nenhuma conquista é garantida. A gente tá fazendo esse episódio aqui hoje, daqui a 3 anos, 4, 10, pode ser que nem exista essa política de saúde, porque um outro governo, uma outra conjuntura solapou isso. Então, assim, a luta é diária. A gente tem o que tem agora. E a gente precisa fortalecer para conquistar. E eu queria também dizer do orgulho que eu tenho de ser dessa comunidade, dessa população, desse grupo. Que fofo! Mas eu acho que a gente construiu coisas muito bonitas com todas as nossas barreiras. Ainda somos excludentes em alguma medida. A gente sabe que dentro da nossa comunidade a gente precisa pensar em questões como racismo, capacitismo, etarismo. Mas mesmo assim, apesar disso, a gente conseguiu chegar até aqui, né? Construir programas, construir histórias, construir políticas de saúde. Então eu queria dizer também que eu acredito muito na gente. Eu queria que você deixasse um recado pra a galera que tá assistindo a gente agora também. Nesse pontinho aqui, assim. Qualquer recado, assim, mas que desse pra gente uma sensação de acolhimento também desse amor, sabe? A gente fala de preocupação com saúde, bem-estar, mas eu acho que a gente também fala de se reencontrar. Eu acho que encontrando você, eu também me reencontro enquanto cuidar de mim, sabe? Querer ir e me cuidar mais e sorrir mais e me divertir mais. A primeira coisa que eu queria dizer, eu acho que nossa vida é importante. Assim, a gente merece viver bem, a gente merece viver feliz, a gente merece ter prazer, a gente merece estudar, porque sem isso não tem saúde. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer um movimento de recuperar o que é nosso, né, esse lugar da gente, e trazer a nossa irmã junto. Assim, nós não iremos apenas individualmente, nós só iremos coletivamente. Então eu espero que a gente possa ir coletivamente, não apenas do lugar que a gente está discutindo aqui da população LGBT+, mas da população negra, das pessoas com deficiência, das pessoas neurodivergentes, e construindo isso, porque a gente sabe onde está a nossa dor, mas a gente também sabe onde está a nossa alegria. A nossa alegria nos salva e tem nos salvado. Então, cuidem-se, lutem pelo SUS, leve sua irmã junto, enfim, um cheiro. Arrasou, gente. Lindo! E assim, com essa energia lá em cima, a gente chega ao final de mais um episódio do Queer Talks. Na próxima semana, porque a gente também precisa divertir, falar de cultura, de eventos, estaremos aqui com Luna Monte, a minha xará, falando, ó. Milhões! Então, muito, muito feliz de ter tido esse papo, né? De te reencontrar. Eu vi Eric, antes da transição, eu tive a chance de conhecer Eric e disse que tá falando sobre saúde, né? Minha mãe também é profissional de saúde, então, assim, são muitas personalidades que atravessam a gente. E é muito feliz pra mim ter esse papo, voltar aqui como comunicadora, estar nesse lugar. E agradecer a todo mundo que faz isso aqui acontecer. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo, galera. E uma SMR pra você. Vamos Espero cuidar da que nossa vocês, saúde, hein? Beijo, Eric. Muito obrigado. Beijo, gente. Muito obrigado. Foi ótimo. Foi um Estar prazer. com você. Um cheiro. Ai, que fofo. Beijo, Queen Talks.